Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho aí, gente, sobre análise combinatória. É um assunto muito recorrível no Enem, tá? Então, é um assunto muito importante para a gente aprender. Para quem já viu esse conteúdo, vai dar uma relembrada agora, vai dar uma reforçada no assunto. Para quem não viu ainda, vai aprendendo agora comigo aqui aos poucos, tá joia? Então, como vocês estão vendo aí na tela, análise combinatória. Aí, gente, para entender um pouquinho a análise combinatória, eu quero que vocês considerem os seguintes problemas, tá? Olha só. Primeiro problema. De quantos modos distintos 8 pessoas podem se sentar lado a lado em uma fila de cadeiras em um cinema? Isso é um questionamento que a gente pode utilizar a análise combinatória para responder ela, tá? Outro problema que pode aparecer, por exemplo, ó, quantas placas de automóveis podem ser formadas sem repetição de letras e de algarismos? É outra pergunta que envolve análise combinatória, que a gente pode utilizar os procedimentos, os conteúdos de análise combinatória para responder. Outra, de quantos modos distintos pode ocorrer o resultado de um sorteio da Mega Sena? E outra aí, para finalizar, de quantas maneiras diferentes pode-se definir as chaves de seleções da primeira fase de uma Copa do Mundo de futebol? Então, gente, isso são perguntas que na área, na parte da matemática que envolve análise combinatória, né, que a gente vai estudar problemas de contagem, nós conseguimos responder essas perguntas, esses problemas, certo? E dentro dessa área de análise combinatória, o primeiro conteúdo que a gente vai ver aí é o princípio fundamental de contagem. Princípio fundamental da contagem. Aí, para entender, né, o que é o princípio fundamental da contagem, tem ali um exemplozinho também, ó. Um quiosque de praia, em Maceió, lançou a seguinte promoção durante uma temporada de verão. Aí tem lá, ó, combinado de sanduíche natural e suco, R$ 20. Então, se fizer um combinado, né, de suco mais sanduíche, vai pagar R$ 20. Para esse combinado, há 4 opções de recheio para o sanduíche, que é frango, atum, vegetariano e queijo branco. E 3 opções de suco, laranja, uva e morango. Aí a pergunta é, de quantas formas distintas uma pessoa pode escolher o seu combinado? Se eu for comprar nesse quiosque, né, esse combo de sanduíche mais suco, quantas possibilidades diferentes eu tenho? Quantas opções diferentes eu tenho para escolher o meu pedido? A pergunta é essa, tá joia, gente? Então, o que a gente pode fazer? Por exemplo, eu poderia pedir um sanduíche de frango com suco de laranja. Isso seria uma possibilidade, né? Seria um resultado possível. Eu poderia pedir um sanduíche de frango com suco de uva, tá? Aqui já seria outra possibilidade de pedido. Então, eu já tenho dois diferentes. Sanduíche de frango com laranja e sanduíche de frango com uva. Aí eu poderia fazer outro pedido, por exemplo, sanduíche de frango com suco de morango. Então já seria uma terceira possibilidade, é um terceiro resultado possível. Então, quantos resultados possíveis eu tenho ao total? Tá? Princípio fundamental da contagem, nós utilizamos simplesmente o conceito de multiplicação para resolver uma questão como essa. Aí, gente, olha, escuta só. Eu posso representar esse exemplo através de uma árvorezinha, né? Uma árvore de possibilidades. Olha lá o que está dizendo na tela. A representação dessas possibilidades pode ser feita por meio de um diagrama sequencial, conhecido como diagrama da árvore de possibilidades ou simplesmente diagrama da árvore. Observa só. Como vocês estão vendo aqui na figura, os tipos de sanduíche, né? A primeira etapa é escolher o sanduíche, o sabor do sanduíche, né? O recheio. Eu tenho frango, atum, vegetariano e queijo branco. Se por acaso eu escolher o frango, né, o recheio de frango, eu vou ter 3 opções de suco para acompanhar: suco de laranja, uva e morango, que foram os exemplos que eu citei neste instante. Então dá para perceber que aqui dá para me formar 3 combinações de sanduíche com suco, tá? Escolhendo frango primeiro. Se por acaso eu escolhesse atum, eu ia ter 3 possibilidades de suco também. Então observa que eu ia ter atum com laranja, atum com uva e atum com morango. Então, teria mais 3 possibilidades de combinação, né? Mais 3 possibilidades de resultado para
o combo que eu escolher. Aí temos aqui, gente, para vegetariano, mais 3 combos. E para queijo branco, como vocês estão vendo, mais 3 combos. Então, ou seja, o total de possibilidades que eu posso escolher, essa combinação de sanduíche com suco, eu vou ter 12 possibilidades diferentes, que é só observar aqui, ó, as combinações totais que eu tenho. Eu tenho 12 combinações distintas, certo? Então, observa só, gente. Eu poderia resolver essa questão simplesmente fazendo uma multiplicação, como eu falei para vocês. Como? Se eu tenho 4 tipos de sanduíche, então tá aqui, ó, 4 tipos de sanduíche. E eu tenho 3 tipos de sucos distintos, era só fazer 4 vezes 3. Se eu multiplicasse 4 vezes 3, eu ia achar 12 como resposta, que são as 12 possibilidades diferentes que eu tenho. Então, pelo princípio fundamental de contagem, eu posso resolver muita questão somente com isso, através de uma multiplicaçãozinha simples, certo? E o que diz a teoria sobre o princípio fundamental da contagem? Diz o seguinte, ó, se um acontecimento A pode ocorrer N maneiras distintas, e para cada uma dessas maneiras, um acontecimento B pode ocorrer de N maneiras distintas, então a quantidade de possibilidade de ocorrência dos acontecimentos A e B é dada pelo produto de N vezes M. Então, o princípio fundamental, este é o princípio fundamental da contagem. Então, como vocês estão vendo ali, gente, só tem um acontecimento A. E esse acontecimento A tem N maneiras distintas de ocorrer, e depois eu tenho na sequência um acontecimento B que tem N condições diferentes de ocorrer. Para mim, achar, né, a quantidade de possibilidade de ocorrência desses dois casos, de A e B, eu só preciso fazer uma multiplicação de M por N, né? Como está mostrando aqui. Foi justamente o que a gente fez aqui no exemplo anterior, né? Só pegou esse número de possibilidades, que é 4, e multiplicou pelo número de possibilidades, que é 3. 4 vezes 3, 12. Então, o princípio fundamental de contagem, basicamente, é só fazer isso, tá joia? Outro exemplo. 4 estradas ligam as cidades A e B, e 2 estradas ligam as cidades B e C. De quantas maneiras distintas pode-se ir de A a C passando por B? Beleza? A pergunta é essa. Então, analisando a questão, tá, gente? Está dizendo que tem uma cidade A, tem uma cidade B aqui no meio e tem uma cidade C aqui no final. Tá joia? Está dizendo que da cidade A para a cidade B, temos 4 estradas diferentes para chegar até lá. Tá? Da cidade A até a cidade B, 4 estradas diferentes. E da cidade B até a cidade C, temos 2 estradas diferentes. Tá? 4 para o primeiro trajeto e 2 possibilidades para o segundo trajeto. Se quer saber quais são todas as maneiras possíveis de ir de A até C passando por B, eu posso aplicar o princípio fundamental de contagem, gente. No primeiro caso aqui, quantos casos eu tenho diferente, né? 4. E no segundo caso aqui, no segundo trajeto, eu não tenho 2 casos diferentes. Se eu pegar 4 vezes 2, dá o quê? Dá 8. Então, teria 8 maneiras diferentes de ir da cidade A até a cidade B. Certo? Isso fazendo mentalmente aqui só de cabeça para vocês entenderem um pouco melhor. Mas olha só, olha a resolução. Vamos representar as estradas que ligam as cidades A e B por x1, x2, x3 e x4, e as que ligam as cidades B e C por y1 e y2. Então tá aqui um desenhozinho só para representar melhor. Tá a cidade A aqui, cidade B aqui e cidade C aqui. Olha que tem 4 estradas representadas por x1 até x4, né? Que vai do ponto A até o ponto B, até a cidade A até a cidade B. E tem 2 estradas que vai da cidade B até a cidade C. Se eu fosse contar aqui, eu teria 8 maneiras diferentes de ir de A até C. Eu poderia, por exemplo, ir de X1, né, pegar a estrada X1 e depois Y1, aí seria uma possibilidade, né, de ir. Outro caso que eu poderia fazer é pegar a estrada X1 e depois a estrada Y2. Então, eu ia fazer assim e depois ia por baixo. Então, aqui seria outra possibilidade. Então, eu já tenho 2. Outra possibilidade que eu poderia fazer é pegar x2 e depois y1. Aí já teria outra possibilidade. x2, y2. Outra. x3, y1. x3, y2. x4, y1.
e x4, y2. Então, teria 8 possibilidades ao total de i. Era só pegar 4 possibilidades da primeira, vezes 2 da segunda, aqui, ó, dá 8. Então, pelo princípio fundamental de contagem, fica muito simples de calcular, é só fazer uma multiplicaçãozinha, beleza? Trouxe aqui uma questãozinha de Enem para a gente resolver, gente. Escuta só. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algarismos de 0 a 9, para acesso à conta corrente pela internet. Entretanto, um especialista em sistema de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Dá uma parada aqui, tá? Até o momento, o que dá para entender do enunciado? Está dizendo que uma senha de um banco formada por 6 algarismos, tá? Por 6 dígitos. Aí, antes, esses 6 dígitos era só escolhido por números que varia de 0 a 9, né? Dos algarismos de 0 a 9. Então, ia formar uma senha de 100 caracteres que eu ia escolher entre esses números de 0 a 9. Tá? Só tinha isso. Aí, depois, para melhorar a segurança, eles aumentaram o número de caracteres que pode ser escolhido. Então, além dos números de 0 a 9, pode ser escolhido agora as letras, todas as letras do alfabeto, que é 26 letras que está dizendo ali, tá joia? É isso. Aí está dizendo o seguinte, ó, nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de uma versão minúscula. Se eu tenho 26 letras, gente, então eu tenho 26 letras minúsculas e tenho 26 letras maiúsculas. Ou seja, ao total de letras eu tenho 52, né? 26 mais 26 dá 52 letras. Porque as letras minúsculas e as letras maiúsculas são distintas, pelo que está sendo anunciado. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Certo? Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades de senha em relação ao antigo. O coeficiente de melhora da alteração recomendada é qual? Aí tem ali as alternativas para marcar. Olha aqui nesse final está dizendo que o coeficiente de melhora, né, quanto melhorou da nova senha para a senha antiga, é através de uma razão, né, da senha nova pela senha antiga, ou seja, é uma divisão. Razão, lembre que na matemática razão é divisão, gente. Eu vou pegar a divisão da nova senha pela a senha antiga, ou seja, uma divisão, tá? Então vamos lá. Pegando a senha antiga, tá? A senha antiga. Para me determinar o número de casos, número de senhas distintas de 6 algarismos que eu posso formar com os 10 números, né? De 0 a 9. Porque lembre, de 0 a 9 são 10 algarismos, 10 números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tem 10 algarismos. Quantas senhas distintas eu posso formar com esses 10 números? Como é que eu posso calcular isso, tá? Quantas senhas eu posso formar com esses 10 algarismos? E lembre, senha de 6 dígitos, tá? Pelo anunciado. A gente poderia pensar o seguinte, olha só. Está aqui representado os 6 dígitos, tá? Aqui vai ser uma senha de 6 números. Eu posso pensar o seguinte, através do princípio fundamental de contagem. Para esse primeiro algarismo aqui, ó, para o primeiro número da senha, quantas possibilidades de números eu tenho para colocar aqui? Lembre que eu posso colocar qualquer número de 0 a 9, então eu tenho 10 possibilidades de número. Então, para esse primeiro caso aqui, eu tenho 10 possibilidades de número para colocar. No segundo caso, eu também vou ter 10 possibilidades de número para colocar. Por que eu vou ter 10 no primeiro e 10 no segundo? Porque no enunciado não está dizendo que é proibido repetir números. Tá? Se eu coloco, por exemplo, começar a minha senha com o número 1, eu posso botar 1 no segundo número da senha. Então, vai ser 1, 1, 2, 4, 10, né, 7 e 8. Então, eu posso botar 1, 1. Se eu quiser, eu posso colocar 1, 1, 1, tudo 2, tudo 3. Então, não está dizendo que não pode se repetir números, tá? Então, eu posso repetir. Então, para a primeira casa, eu vou ter 10 possibilidades. Para a segunda casa, eu vou ter 10 possibilidades. Para a terceira casa da senha, eu vou ter 10, 10, 10 e 10, tá?
Então, eu vou pegar tudo 10 aí. Gente, se para cada casa dessa eu tenho 10 possibilidades diferentes, se eu quero saber o número total depois, não é só multiplicar tudo, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, pelo princípio fundamental de contagem, tá? Então tá aqui, ó, 10 possibilidades para o primeiro, 10 para o segundo, tá? Então, pelo princípio fundamental de contagem, nós temos o seguinte, ó, que 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 6. 10 elevado a 6. Porque, gente, aqui eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, tá? Eu posso repetir a base e somar os expoentes, lembra aí? Então, 10 elevado a 6. Essa é a senha antiga, tá? Esse é o número de casos que eu posso formar na senha antiga. Aí, se a gente observar aqui nas alternativas, ó, nessa letra A tem 10 elevado a 6 e na letra E tem 10 elevado a 6. Então, eu tenho duas alternativas aqui que tem 10 elevado a 6, certo? Duas alternativas. Então, já fico entre a letra A e a letra E. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos calcular, né, observar qual o número total de casos de formar a nova senha, né? A nova senha que vai ter números e letras. Aí, olha só. Olha que vai ter aqui uma senha de 6 algarismos, né? De 6 dígitos. Mesma coisa. A senha é a mesma, assim, a quantidade de números da senha. Só que agora que eu tenho mais possibilidade de colocar ali alguma coisa que eu quero, tá? Eu posso colocar de 0 a 9 ou eu posso colocar qualquer letra do alfabeto. Aí observa só, gente, eu tenho 26 letras do alfabeto, né? Lembra que é 26 minúscula e 26 maiúscula, como eu falei para vocês, né? No enunciado diz que são distintas essas letras. Ou seja, de letra eu posso colocar 52 casos diferentes, 52, tá? Aí 52 casos diferentes mais os 10 números que vai de 0 a 9, eu tenho 62 casos diferentes que eu posso colocar nessa primeira casa. 62 casos diferentes. Se você observar, vou ter 62 possibilidades para botar aqui na primeira casa, 62 para colocar na segunda, 62 para colocar no terceiro, então vai ficar dessa forma. É praticamente a mesma forma de cima, tá? Que é 10, 10, 10, 10. Aqui fica 62, 62, 62, porque eu vou ter 62 casos diferentes para colocar ali. Então, pelo princípio fundamental de contagem, se eu multiplicar tudo, vai ficar 62 vezes 62 vezes 62. E quando eu multiplicar, é a mesma coisa que 62 elevado à sexta potência. Tá? Ali é a multiplicação de potência de mesma base também. Pronto, com isso eu já posso achar a resposta. Se está dizendo que para me determinar, voltando lá na questão, para determinar, né, o coeficiente de melhora, não é só fazer a razão do número de possibilidades novo pelo antigo, né? Tá aqui, ó. É a razão do novo número de possibilidades de senha em relação ao antigo. Então, não é só pegar o novo, a possibilidade de senha é 62 elevado a 6 e dividir pela antiga, que é 10 elevado a 6. Ou seja, temos que a resposta vai ser 62 elevado a 6 dividido para 10 elevado a 6. Então, nós temos que a resposta vai ser a letra A, né? Observa aqui, ó. Letra A, 62 elevado a 6 dividido para 10 elevado a 6. Está aqui a razão. Está aí respondido essa primeira questão. Beleza? Vamos para a próxima. Se alguém tiver dúvida no conteúdo, gente, na explicação aqui e tal, assiste novamente o vídeo ou me pergunta lá no privado da dúvida que tiver que eu vou tentar tirar, certo? Outra questão de Enem aqui que temos, ó. Estima-se que haja no Acre 209 espécies de mamíferos, distribuídas conforme a tabela abaixo. Aí temos essa tabelazinha aí, se vocês observar, tá? Que são os mamíferos, as espécies de mamíferos que é encontrada no Acre, né? Que são 209. Aí temos aqui artiodáctilos, aí o número de espécies é 4, carnívoros, o número de espécies é 18 e assim por diante, certo? Deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 dessas espécies de mamíferos. Uma do grupo cetáceos, outra do grupo primatas e a terceira do grupo roedores. Aí a pergunta é, ó, o número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para esse estudo é qual? É igual a quanto?
Aí eu tenho que observar aqui, gente. No grupo de cetáceos, quantas espécies de mamíferos existem? Aí eu procuro ali na tabela, ó, cetáceos aqui, tem 2 tipos, né, 2 números de espécies de mamífero, nos cetáceos, 2, tá? Aí o outro é o quê? Primatas. Número de espécies de mamíferos de primatas é 20. Então tem 2 de cetáceos e 20 de primatas. E roedores, se a gente observar aqui na tabela, ó, são 33 espécies diferentes. Se eu quero formar um grupo constituído por 3 espécies, né? Um grupo de 3 animais dessas espécies. A pergunta é, qual o número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies? A gente, para me responder isso, eu posso utilizar o princípio fundamental de contagem também. Observa que eu vou ter, para a primeira espécie, primeiro grupo, o primeiro grupo eu vou ter 2, né, que é o grupo dos cetáceos, 2. Para o segundo grupo eu vou ter 20, que é o dos primatas. E para o terceiro grupo, 33, que é dos roedores. Se eu fizer pelo princípio multiplicativo, ó, tá aqui, ó, 2 vezes 20 vezes 30, né? Porque aqui 2 é do primeiro grupo, dos cetáceos, 20 do segundo grupo, que é os primatas, e 30 não, eu botei 30, botei errado ali, é 33, não é? Tá aqui, ó, roedores é 33. Aí vai ficar vezes 33. Deixa eu olhar se a resposta dá isso mesmo, tá? Porque pode ser que eu tenha multiplicado ali com o valor 30. Deixa eu colocar aqui na calculadora rapidinho, certo? Só para ver se vai dar isso mesmo. Tá aqui, ó. 2 vezes 20 vezes 33. É, tá certo. Ó. É 1.320, tá a resposta? A resposta é isso aqui mesmo. É porque eu botei errado aqui. Não é 30 não, aqui é 33, tá? Porque é o número de roedores lá, gente. Deixa eu consertar aqui rapidinho. Pronto. Então agora fica correto. Mas de qualquer forma a resposta é a letra A, certo? 1.320. Então tá aí o número de agrupamentos que a gente pode formar com essas 3 espécies. Pronto, vamos continuando aqui. O próximo conteúdo que eu quero passar aí de análise combinatória é fatorial. E o que seria fatorial, gente? Tá ali uma explicação bem básica. Fatorial é a multiplicação de números naturais consecutivos. Para representar esse cálculo, usamos a notação n e um sinal de exclamação. Esse sinalzinho aqui, ó. E esse sinal de exclamação representa fatorial, tá? Então aqui é n fatorial. Então, fatorial é só você pegar a multiplicação sucessiva de números naturais. Exemplo, para entender melhor ali. Ó. Por exemplo, se eu tivesse 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha que eu estou a multiplicação aqui de números sucessivos, né? Números naturais sucessivos. 4, 3, 2, 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Essa multiplicação aqui é a mesma coisa que 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Outro exemplo aqui, 7 fatorial. 7 fatorial. É 7 vezes 6 vezes 5 vezes 3 vezes 2 vezes 1, até chegar em 1, tá? Faz a multiplicação até chegar em 1. 10 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Faz a multiplicação até chegar em 1. Pronto, então, isso é fatorial. Se eu quiser saber 20 fatorial, é 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17, 16, 15, 14, 13, até chegar em 1. É isso, tá? Isso é fatorial. De modo geral, nós temos o seguinte, ó, que n fatorial é a mesma coisa que n, que é o próprio número, vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes assim por diante, até chegar em 1. Certo? Por exemplo, aqui, ó, imagine que esse 10 é o n, tá? Então fica 10, que é o próprio n, 10, vezes 10 menos 1, que dá 9, tá? Por isso que fica n menos 1 aqui embaixo. Aí depois 8, né? 9 e 8. Aí, só que aqui no lugar do 8 ficaria 10 menos 2, que daria 8, que no caso representa n menos 2. Aí depois o 7 seria 10 menos 3, que daria 7. Então fica n menos 3.
e assim por diante até chegar em 1, tá, gente? Então, de modo geral, fatorial de n eu represento dessa forma se for necessário. Beleza? Exemplos. Primeiro exemplo aqui, ó, calcule 10 fatorial dividido por 8 fatorial. 10 fatorial sobre 8 fatorial. Como é que eu resolvo isso aqui, gente? Eu poderia primeiro resolver 10 fatorial, né? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 até chegar em 1. Multiplicaria tudo, acharia um número enorme. E depois calcularia 8 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 até chegar em 1. E daria um número grande também. Aí eu pegaria o número de cima e dividiria pelo de baixo. Acharia a resposta, tá? Mas de uma forma mais simples, tá aqui na resolução, ó. Só que eu tenho 10 fatorial dividido para 8 fatorial, eu só desenvolvo esse 10 fatorial até chegar em 8. Até em 8 fatorial. 10 fatorial é a mesma coisa que 10 vezes 9 vezes 8. Aí, se eu continuasse esse vezes 7, vezes 6, até chegar em 1. Só que esse vezes 8, vezes 7, para não precisar continuar, eu posso representar dessa forma, 8 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 eu vou parar aqui, então bota o fatorial depois, que significa que vai continuar, né? Então ficaria 8 fatorial em cima. Como tem 8 fatorial embaixo, eu posso simplificar o de cima com o de baixo. Corto o 8 fatorial de cima com o 8 fatorial de baixo, então só fica 10 vezes 9. 10 vezes 9 dá quanto? Dá 90, tá? Então, 10 fatorial dividido para 8 fatorial, a resposta é só 90. Beleza? Eu acho que eu não coloquei aqui no slide, gente, mas guarda aí na cabecinha de vocês. 1 fatorial, 1 com sinal de exclamação, 1 fatorial, é a mesma coisa que 1, certo? 0 fatorial também equivale a 1. Então, tanto 0 fatorial quanto 1 fatorial representa 1, certo? Beleza. Outro exemplo aqui na letra B, eu deixei o seguinte, ó, 5 fatorial sobre 2 fatorial mais 3 fatorial. Resolução aqui embaixo. Em cima eu tenho 5 fatorial, né? Só para repetir aqui, fica igual. Esse 5 fatorial, eu desenvolvo ele. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, para aqui. Tá bom? Se quisesse fazer tudo e multiplicar, depois fazer tudo de baixo, multiplicar e somar, para depois dividir, acha a resposta, tá? Mas aqui está de uma forma simplificando. Está simplificando para chegar à resposta. Parou em 2 fatorial aqui. Olha que aqui embaixo tem 2 fatorial mais 3 fatorial. Esse 3 fatorial só fez desenvolver uma vez, por 3 vezes 2 fatorial, certo? Aí o que foi que aconteceu agora? Aqui embaixo, olha que tem 2 fatorial aqui e 2 fatorial aqui. Pegou esse 2 fatorial, gente, e colocou em evidência, né? E lembra lá um pouquinho de álgebra. Um minutozinho aqui que eu tenho que atender o telefone, tá? Eu volto já.